Olá, irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, eu hoje conversando com um obreiro amigo de outro estado a respeito desses acontecimentos envolvendo lideranças da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Líderes, pastores, homens que há muito tempo se desviaram da promessa, se desviaram da chamada, homens que, ao invés de defenderem a igreja, expõem a igreja ao vitupério. E esses homens estão sendo combatidos por homens e mulheres de Deus sérios, assim como Jesus fez, assim como os apóstolos, os profetas fizeram. E conversando com o servo de Deus, ele me trouxe algumas colocações dizendo que nós devemos orar, apenas orar, não devemos olhar essas coisas, temos que deixar para lá, porque Deus é quem resolve. Sim, Deus resolve, irmãos. Mas aquilo que é para nós resolvermos, somos nós que temos que resolver. Observe que Jesus, que a Bíblia nos leva, o apóstolo Paulo nos leva, o próprio Jesus, a seguir o exemplo de Cristo. E aqueles que verdadeiramente seguem o exemplo de Cristo, eles não podem ficar silentes, não podem ficar quietos diante de tanta imoralidade, de tanta indecência, de tanta promiscuidade praticada pelos líderes da igreja, principalmente os obreiros, os irmãos que são obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, que estão sob liderança, que participam de reuniões de obreiros, precisam se pronunciar, precisam questionar, precisam perguntar nas reuniões o porquê disso. E o pastor sério, o homem de Deus que ainda é sério, ele quando é questionado, ele procura responder, ele procura dirimir dúvidas e não perseguir, humilhar. Talvez esses obreiros que assim dizem, irmãos, vamos só orar, deixa que Deus resolve. Eles estejam amedrontados, acovardados, talvez pensando em galgar algum cargo, receber algum salário da igreja, e eles terminam se retendo na sua chamada, deixando de serem verdadeiros seguidores de Cristo, porque Jesus combateu veementemente a corrupção dentro da igreja, os líderes da igreja. Jesus expôs ao vitupério os líderes da igreja. Os irmãos precisam ler e estudar bem o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus ali em praça pública, irmãos, o versículo 1 de Mateus 23 diz, e Jesus falou para a multidão que estava com ele. Ali estavam crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, novos convertidos, pessoas de todo tipo. E Jesus começa, olha, tenham cuidado com eles, sentam na cadeira de Moisés, mas não se comportam como homens de Deus. Serpente, raça de víboras, sepulcros caiados, homens maus, perversos, condutores cegos. Jesus expõe a liderança do povo naquela época, que eram os pastores da época. Portanto, queridos irmãos obreiros, quem causa escândalo não é quem denuncia, quem abre a boca. Os irmãos precisam ler o capítulo 2 de Gálatas dos Apóstolos, versículos 11 a 14, quando o apóstolo Paulo, na frente de todos, de novos convertidos, de pessoas que não eram crentes, ele chamou a atenção, repreendeu veementemente na frente de todos o apóstolo Pedro, porque Pedro estava se comportando como um obreiro dissimulado, mau caráter. O mesmo Paulo diz a Timóteo no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 20, Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que os mesmos tenham temor. Jesus certa vez chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse, Marta, tirai a pedra. Marta disse, Senhor, já cheira mal, já fede. Ah, Senhor, eu não posso... Olha, Marta, tira a pedra, porque eu vou ressuscitar o defunto. Agora tu tem que tirar a pedra. Irmãos, principalmente nós como obreiros, nós temos que fazer a nossa parte. Não basta tão somente orar, irmãos. Tem gente que ora muito, ora demais e não age. Termina virando fanático, adoecendo, virando uma pessoa alienada, um obreiro alienado, medroso, acovardado, a ponto de vender até a sua família, negociar a sua família por cargos dentro da igreja. Ver suas filhas sendo humilhadas, sua esposa sendo humilhada, seus filhos desmoralizados por pastores corruptos, homens loucos. Porque o negócio é orar. Tenha cuidado, irmão, você foi chamado para fazer a diferença. Talvez somente orar é para a irmã do círculo de oração que está ali, que não pode agir como você pode. Você foi chamado como obreiro para a obra de Deus, para fiscalizar a liderança da igreja, para ajudar a liderança da igreja, para dar ideias, para corrigir erros e não somente orar. Tem aqueles que Jesus chamou apenas para orar, mas você, obreiro, Jesus chamou para orar e para estar de olho atento, como Paulo disse a Timóteo. Notai os tais, Timóteo, tem cuidado com eles. Não seja obreiro covarde, não seja um obreiro conivente com o erro,
Não seja um acovardado, um medroso, um frouxo. Seja homem de Deus de verdade. Que Deus te abençoe.